olhos, acalmando os nossos, trazendo tranquilidade ao nosso pensamento, para que possamos estar mais inteiro nesse instante, deixando toda a preocupação. Travou? Também a companhia dos bons espíritos, a intuição para ouvir, entender e para falar. Que os bons espíritos, que o Pai Maior, que os emissários de Jesus nos acompanhem nesse encontro de hoje. Que cada um receba aquilo a qual precisa receber e que esteja aberto para as novas ideias de Cristo. Que assim seja. Então, o capítulo de hoje é o capítulo 23, vai falar da lei de reprodução, anticoncepção e aborto. Anticoncepção. Segundo o pensamento médico oficial, o planejamento familiar tem como finalidade prevenir gestações não desejadas, opção do casal quanto ao tempo de conceber, evitar a gravidez nas pacientes de risco produtivo, aquelas mulheres portadoras de moléstias várias que poderiam sofrer um agravamento com a gestação, diminuir o índice de abortamento por impedir a gravidez não desejada. Os métodos anticoncepcionais são didaticamente divididos em transitórios e definitivos. Hoje, na introdução, já coloco um pouquinho para a gente para pensar, né, no que a gente vai falar hoje, né, que é o método anticonceptivo. Isso para planejamento, a gente vê que planejamento familiar, né, para a gente pensar no processo reprodutivo, né, e não no que a gente vai falar, o que a gente vai falar, e não no sexo, né, que sexo é uma outra coisa que a gente precisa falar, mas depois é uma outra tendência que a gente tem. Então, hoje é mais pela lei de reprodução, né, o método reprodutivo. É isso aí que traz para a gente o planejamento familiar. Métodos transitórios. Hormonal. Inibe a ovulação, altera o muco do colo uterino e o movimento das trompas. Pode ser oral, injetável ou através de implantes. Métodos de barreira. Impedem a penetração do espermatozoide no colo ou exercem um efeito nocivo sobre o mesmo, impedindo seu movimento. São eles condom, que é a camisinha, né? Diafragma e produtos espermaticidas. Dispositivo intrauterino, DIU, altera a motilidade útero-turbária, o muco cervical, a química do endométrio e tem ainda uma ação lesiva sobre o espermatozoide. Discute ainda a ciência oficial se os diversos mecanismos da ação do DIU colocam-no como método abortivo. Sabe-se com clareza que 50% das mulheres que engravidam com o DIU vêm a abortar. Métodos comportamentais são aqueles em que se tenta evitar a gravidez pela observação dos sinais e sintomas naturais da fase fértil do ciclo menstrual. São eles a tabela, o método de temperatura, o estudo do muco cervical, o coito interrompido e a ducha vaginal. E o método definitivo, que é a laqueatura e vasectomia, né, que consiste na esterilização definitiva por métodos cirúrgicos. Aqui já coloca para a gente, né, quais são os métodos que a gente tem, né, o que pode ser usado e qual que deve ser usado, né. Aqui cabe muito, né, a cada um, conforme o seu entendimento.
e dentro daquele planejamento, né, familiar, de quando até quando, né, se faz o uso desse método, por quanto tempo e qual que escolhe, né? Então aqui tem alguns, né, e aí cabe cada um dentro daquele do seu entendimento, né, dentro de uma responsabilidade de cada um que a gente até vai ver um pouquinho mais para frente, aí escolher o seu, ou escolher qual método usar, né, por quanto tempo usar, por que usar, né? Então tem aqui as opções e aí depende o grau de entendimento, de consciência de cada um e qual que vai ser usado, combinado entre os dois, né? Dentro daquele planejamento familiar, sempre combinado entre ambos. Posição do espiritismo. Sabemos que os espíritos que um casal receberá na condição de filhos são geralmente programados num período anterior ao renascimento. Assim, a utilização de medidas contraceptivas não seria uma atitude prejudicial à realização plena dos compromissos kármicos? Examinando o pensamento dos principais autores espíritas desencarnados, e principalmente a posição apresentada por Allan Kardec no Livro dos Espíritos, podemos afirmar que as atitudes anticonceptivas são condições que podem criar obstáculos à concretização e compromissos reencarnatórios, provacionais ou reparadores, na medida em que dificultam renascimento de espíritos vinculados ao casal e previamente preparados para renascerem nas condições de filhos. A doutrina espírita desaconselha a utilização rotineira e indiscriminada de medidas contraceptivas por serem um obstáculo ao progresso. Tal posição doutrinária não invalida a ideia de que se possa o casal, em certas condições, utilizar-se de métodos anticoncepcionais, sempre em caráter provisório, objetivando coincidir o início da gestação com momentos em que lhe pareçam adequados. Então, essa posição, né, de a gente pensar num caráter, né, essa interrupção num caráter provisório, né? Porque se temos duas pessoas com plena saúde, uma saúde boa e a saúde reprodutora, né, órgãos reprodutores saudáveis, né, a gente tem que pensar que tem que fazer parte desse processo de reprodução, esse processo reencarnatório, né? Não dá para, assim como a gente passou por essa oportunidade como tivemos, o processo reencarnatório, né? Se tiver as condições, né? Saúde de ambos, por que não participar disso, né? Abrir mão disso, o porquê de abrir mão disso, né? Então, assim, o uso, é claro, é preventivo, é provisório, mas é pensado, né? Existe um momento adequado, cada família, cada casal vai ter o seu, né? Dentro de um planejamento, pensando que há uma combinação antes de vir para cá. Então, se tem total saúde para isso, que se pense nisso, né? Que seja uma interrupção aí provisória, né? Dentro claro, combinando, cada casal tem os seus pensamentos, né? Mas sempre pensando num caráter meio provisório, para poder participar também desse processo reencarnatório, né? Tendo todas as condições físicas, né? Saúde física. Aí tem que ter condições físicas, tem que poder criar uma criança, porque filho não põe no mundo só para pôr. Então, é uma coisa assim que é discutível, porque se você não tem condições de ter um filho, como é que você vai ter um filho?
Você pode muito querer, mas você não tem como sustentar. Sustentar uma criança não é só pôr ela no mundo, né? É educação, é alimentação, é roupa, é uma série de coisas. Então, isso é muito particular de cada um, né? Cada um é que tem que ver o que pode e o que não pode, porque antigamente se tinha 7, 8, 10 filhos. Hoje em dia é mais complicado, né? Já não se pode desse jeito, né? Tem que ter uma situação para poder criar uma criança como deve ser criado, né? Porque não pode ser criado de qualquer jeito. Então, eu, na minha opinião, acredito que sim, precisa ter um planejamento, né? Desde que estejam, né, de acordo, aí eu acho que está tudo bem, na minha opinião. Isso não quer dizer que se você vai engravidar e ter um aborto, fazer um aborto, que a gente vai olhar mais para frente aqui, né? Mas, exatamente, Antes, mas tudo bem. anticoncepção e problemas. Quais as possíveis consequências desagradáveis do ponto de vista espiritual dos diferentes métodos contraceptivos? Devemos sempre ter em mente que cada situação apresenta suas particularidades próprias, como eu disse, né, agora, havendo uma infinidade de condições que podem agravar ou atenuar as consequências a seguir. De forma bastante generalizada, a contracepção, em senso lato, poderia acarretar as seguintes consequências espirituais: adiamento das experiências programadas com o possível agravamento de provas. Pode acontecer? Pode. Possível lesão do corpo espiritual, dependendo do tipo de método, do grau de conhecimento e da intenção subjacente que se utiliza do método. As alterações perispirituais poderão acarretar numa existência posterior diversas condições infelizes como a infertilidade, doenças genéticas variadas e etc. Repercussões negativas no psiquismo das pessoas envolvidas, que, submetido a constantes bombardeios oriundos do complexo de culpa, pode desaguar em patologias emocionais. Obsessão das pessoas envolvidas ante o ódio de espíritos que deveriam renascer na condição de filhos e que, diante da rejeição, desencadeiam um processo de contrição mental negativo. Em virtude do exposto, ao utilizar-se métodos anticoncepcionais, deve-se preferir sempre que possível os métodos comportamentais, tabela, muco cervical, temperatura, ou os métodos de barreira, que seria a camisinha, o diafragma e etc., por serem menos lesivos para a organização física e, consequentemente, para a organização perispiritual. Os anticoncepcionais hormonais, alterando a fisiologia orgânica, podem gerar implicações negativas no corpo espiritual. Os métodos cirúrgicos devem ser evitados por serem medidas drásticas, definitivas e quase sempre irreversíveis. O DIU não deve ser incentivado, pois a possível ação abortiva ainda não foi descartada. Nessa escolha, né, que a gente falou, que está até colocado de caso a caso, é sempre bom a gente pensar na intenção, né? Qual que é essa intenção para o uso do método, né? O porquê, né, que está usando aquele método e qual que é a intenção. Porque a gente tem que sempre pensar, né, nos compromissos que a gente assume, né, antes de vir para cá, reencarnar, a gente tem alguns compromissos assumidos, né? E são algumas provas, e até essa né, de participar do reencarne, da reprodução, faz parte, né, desse compromisso, e compromisso físico também, né? Porque a gente vê que tem alguns métodos que são nocivos, né, ao corpo físico, né? E também é uma responsabilidade nossa com o corpo, né? Com a matéria que a gente tem. E essa responsabilidade sempre é dividida, né? Porque não é a escolha de um só, tem que ser combinado. Qual que é a intenção? A responsabilidade são de ambos, o porquê, né? Daquele e a responsabilidade, né? Dividida, sabendo que você tem responsabilidade
física, do corpo físico, tem responsabilidade assumidas antes, né? E do próprio perispírito. Lesou o corpo físico, pode lesar o perispírito, e aí a gente já viu, leu, estudou antes, né, as lesões no perispírito que pode acarretar e acarreta, né, numa vida posterior, algumas complicaçõezinhas. Lembrando que isso não se refere simplesmente à mulher, tá? O É a assunto responsabilidade de aqui, ambos, a responsabilidade é igualzinha, tá? Que aqui né? parece que está falando só de mulher, né? Não é isso, a responsabilidade é dos dois, tá? Aborto, É escolha assumir, é responsabilidade assumida pelos dois, e a pelos escolha nem dois. sempre é dos dois. A escolha, né, ou talvez por a gente pensar a mulher, ela passa pelo processo, porque assume, né, ali o uso de alguma coisa para o seu corpo, Sim, mas a sim, responsabilidade, a escolha é dos dois e tem que ser dos dois. sim, exatamente. Aborto, introdução. Reconhece-se duas formas de aborto: o aborto espontâneo e o provocado. O aborto espontâneo é aquele que se verifica contra a vontade dos pais, dependente de enfermidades maternas ou fetais. O aborto provocado ou criminoso, como o próprio nome indica, se deve a uma ação física ou primária provocada pelos pais ou por outrem com o objetivo de destruir o feto intrauterino. Aborto espontâneo. O aborto Espontâneo. espontâneo configura quase sempre como uma prova de expiação para os pais e para o espírito destinado a encarnar. São quase sempre casais em provação quanto ao seu centro genésico que veem frustradas as suas expectativas quanto ao nascimento de um filho, em função de deslizes perpetrados em existências anteriores. O espírito do feto, que será expulso do colo uterino através do abortamento, está naturalmente vinculado ao processo kármico, saldando dívidas do pretérito ou recompondo o corpo espiritual lesado. Muitos espíritos envolvidos nessas situações foram suicidas em encarnações anteriores. Vemos no Livro do Espírito que, em alguns casos de abortamento espontâneo, não se verifica a presença de um espírito reencarnante junto ao centro genésico da mãe. O embrião e o feto formam-se obedecendo às regras pré-fixadas do atomismo fisiológico. Isso acontece como provação para os pais. Há uma forma de aborto espontâneo que, na realidade, ante a lei divina, apresenta-se como criminoso. André Luiz denomina-o de aborto inconsciente, onde a destruição do feto não se efetivará através das ações físicas ou químicas, mas em consequência de descargas mentais deletérias da mãe, ou de situações de extremo conflito no lar, pondo dificuldades magnéticas ao desenvolvimento da gestação. Então, aqui a gente aprendeu que o aborto inconsciente e as causas. Repulsa da mãe ante uma gravidez indesejável. Atitude mental negativa da mãe ou do pai. Conflito no lar, imprudência ou excessos cometidos pela mãe. Esse aborto espontâneo meio que já emenda com aquele que a gente vinha comentando na leitura anterior, né? E a gente vê, ouve muito, né? O pessoal falar, tem pessoa, mulher, né? Que não segura a gravidez, que perdeu, né? Aí esse é o aborto espontâneo, né? E a gente, que quase sempre é uma prova, né? É uma prova para os três espíritos, né? Envolvidos, né? Então a gente vê que muitas faltas, né? Do passado. Aí a gente tem a reparação, tem a prova, então, na maioria das vezes, são a prova, né? Ali a depuração daquela prova, daquele deslize que teve anteriormente.
diferentemente do aborto inconsciente, né? Que, como colocou até no quadrinho para a gente, né? O ambiente, né? A energia que se tem né? Em torno daquela gestação, e aí há esse aborto inconsciente, né? Então, é diferente um caso do outro, né? O espontâneo, né? Onde você tem uma prova ali inconsciente que, né? É um aborto inconsciente meio que provocado, né? Pelas atitudes, pelo ambiente, pela imprudência, então às vezes pelos aqueles sentimentos ruins, né? Até o feto acaba, né? Não suportando toda aquela energia e aí acontece, né? Nesse caso, pode acontecer e aí o aborto inconsciente, né? Só diferenciando aí do aborto espontâneo. O interessante aqui que eu gostei de ver aqui é que em alguns casos o abortamento espontâneo não tem nem o espírito, né? É só para os pais passarem por aquela aprovação. Então, só está a matéria, o espírito não está ali presente, né? É uma aprovação. Eu vou contar rapidinho o caso de uma pessoa que era assim, uma moça muito bonita, na sua juventude, isso eu conheci a pessoa, conheço porque está viva. E eu só estou contando que é para servir de exemplo. Durante a sua juventude, ela teve muitos casos amorosos e praticou uma série de abortos. Muitos abortos, muito, muito, muito. E depois a vida dela mudou, ela conheceu uma pessoa e ela queria muito ter um filho com essa pessoa. Ela não conseguiu. Ela não conseguiu. Ela precisou adotar uma criança, adotou essa criança e ela sofreu e sofre até hoje horrores com essa criança que ela adotou. Ela cuidou com todo o amor, com todo o carinho, mas esse espírito que veio é muito revoltado e ela sofre até hoje a consequência dos abortos que ela fez. Isto foi nesta vida. Eu não estou julgando ela, eu estou contando porque foi dito e contado por ela. Eu não estou dando nomes e vocês nem conhecem a pessoa, mas eu estou dando um exemplo de como pode acontecer. Então, às vezes não são coisas do passado, são coisas do presente mesmo que a gente responde por isto, né? Então, o aborto, quando provocado, é muito, muito grave, né? Às vezes, e aqui vocês viram, né? Atitude mental, quer dizer, eu estou grávida, mas eu não quero, é indesejado. Nossa, a criança sente tudo, todos os sintomas, os sentimentos da mãe, do pai, a renegação do pai. A mãe se sente sozinha, abandonada, o cara engravida a menina, larga ela, abandona, vai embora. Como é que fica essa pessoa? Isso a gente vê no dia a dia do Rafael, quando a gente está dando os enxovaizinhos de bebê. Muito enxovalzinho que é dado é uma bênção de Deus, porque elas não têm por onde começar. Então, aquele enxoval cai do céu. Então, ela fala assim, bom, eu posso ter o meu filho, que eu tenho um começo, eu tenho pelo menos roupa para dar para o meu filho. Então, o enxovalzinho que dá ali nessa campanha evita com que elas façam o aborto, porque elas estão sem eira nem beira, elas não sabem a quem recorrer. Elas não sabem como fazer, né? Porque o homem, nessa hora, fala tchau e acabou, não quer nem saber. Hoje não tem mais como falar, não é meu filho, eu não sei de quem é. Hoje está fácil de provar. Mas e antigamente, como é que não era? Né? Então, muitas mães, é um conflito muito grande para a mãe que está grávida sentir todo esse drama dentro de si, né? Essa insegurança toda, que não é brincadeira. Né? Aborto provocado. O Espiritismo assume uma posição totalmente contrária à instituição do aborto. Quando Kardec indagou aos benfeitores no Livro dos Espíritos, eles disseram: a mãe ou qualquer outro cometerá sempre um crime ao tirar a vida de uma criança antes do nascimento, porque isso é impedir a alma de passar pelas provas de que o corpo deva ser o instrumento. De acordo com a doutrina espírita, portanto, o aborto não encontra justificativa perante Deus, a não ser em casos especialíssimos,
quando um médico honrado, sincero e consciente sentencia que o nascimento da criança põe em perigo a vida da mãe. Em forma de abortamento denominado aborto terapêutico, recebe o aval dos espíritos superiores. É preferível sacrificar o ser que não existe a sacrificar o que existe. Refletindo quanto às consequências do aborto delituoso, vamos reconhecer nele um dos grandes fornecedores de moléstias diversas, sejam físicas ou mentais, além de se encontrarem na gênese de obsessões e dramas morais inúmeros, né? Aí a gente vai ver o aborto provocado e as possíveis consequências. Aborto espontâneo em experiências posteriores, né? Então, é o que eu disse, é o caso que eu acabei de falar. Quando ela vai querer ter um filho, ela não vai conseguir. Esterilidade ou frigidez, que é a mesma coisa. Enfermidades tais como vaginismo, endometrites, neoplasias, tuberculose, deslocamentos de placenta, infarte uterino, câncer de testículos no homem, endocrinopatias, eclâmpsias, hipocikinesia uterina e etc. Distúrbios mentais com evidente obsessão por parte das forças invisíveis emanadas do espírito abortado. Filhos problemas ou rebeldes, quando o espírito abortado, reencarnado em oportunidade posterior, traz no íntimo toda a carga de ódio não dissolvido. Então, a gente pensando, fica um pouquinho pesado, né? De a gente pensar que, né, não tem como fugir, é um crime, né? Aí eu fico pensando assim, que sempre é incentivado por uma outra pessoa, né? Na maioria das vezes, né, esse ou é feito por outra pessoa, ou ele é incentivado por outra pessoa, né? E aí um pensamento, né, mais simples para a gente ter, né, de um assunto assim, é a gente deixar a gestação acontecer, né, e deixar esse feto nascer e a gente entregar, né, na mão do incentivador ou do que incentivou, que queria, né, o aborto, e entregar, né, aquele feto, aquele espírito já em corpo, falar que, né, se você incentivou, se você queria, tá aqui, né, então faça você, né, esse crime, né. Eu acho que na maioria das vezes quem pensou, quem incentivou ou quem quis fazer, né, não teria essa coragem, né. Então esse é um pensamento mais assim de um assunto tão assim pesado para a gente pensar, mas de uma forma mais simples, né? Claro que existe outros casos, como estupro, e a gente não precisa nem julgar, mas só para a gente pensar um pouco, às vezes a pessoa se colocou. Falhou a voz do Gleidson. Falhou. Deixou? Opa! Voltou. Ah, tá. Tá, desculpa. Então, assim, para a gente não julgar, mas pensar, por exemplo, no estupro, por exemplo, que também já é um outro crime, mas de repente a pessoa se colocou naquela posição, né, e acabou acontecendo, né? São os acontecimentos de provas e de expiação, e também analisar, né? Porque de repente esse espírito, né, que veio de uma forma, né, não talvez planejada ou de uma situação, né, ruim, talvez mude a vida daquele outro espírito, né? Ele traga, né, sentido a a mãe ou o pai, né? Na maioria dos casos da mãe, aquele espírito vem, é um orientador, né?
aquele espírito, ele transforma aquele meio, ou a vida, ou o jeito de pensar da mãe ou do pai, né? Então, é difícil de a gente pensar que o aborto, né, levar, assim, é um assunto um pouco pesado para a gente pensar, e pensar no não fazer, né? O quanto de benefício, claro que num momento turbulento ou de uma situação como essa, pensar é meio difícil, mas que traz, e depois traz algumas respostas, né, positivas, que aquele espírito vai iluminar, né? Então, é a gente pensar no não fazer, no não provocar. Sempre há incentivadores, né? E a gente, de repente, pensar, né? Soltar a responsabilidade para quem é o incentivador. Claro que tem os casos, né, mais constrangedor, mas a gente, sem julgar, mas analisar que também a pessoa se colocou numa posição que poderia, e pensar sempre que a gente está falando de reprodução, né? E não de outra tendência, outra falha que a gente tem de pensar que seja sexo, né? Que é uma coisa totalmente diferente, que é uma tendência, como todos os outros, as nossas más tendências ou os nossos vícios, como a gente queira colocar, que a gente tem que ir vencendo ao longo do tempo, né? Então aí o sexo passa a ser essas má tendências ou tendências que a gente tem, que tem que ser dominado, controlado pela gente, diferentemente da reprodução, né? Se a gente pensar no planejamento, se a gente pensar na reprodução, né? Ele vai fazer muito mais sentido. E se a gente separar o sexo, que é o prazer, é alguma tendência, outros usam como um vício, o vício, então usa o sexo como, né, o outro tipo de vício. Então a gente separar um pouco esse lado reprodutor, né, e juntando, aí vai dar mais sentido a gente pensar em aborto, na reprodução, nos métodos que a gente pode usar para evitar, por quanto tempo, por quê e qual que é a nossa intenção. Tem uma história que uma mãe estava grávida, ela já Desculpa tinha 2 filhos. Desculpa interromper, Vó, temos 6 minutinhos para encerrar, mas pode falar. Não, mas me fala uma coisa, você tem mais meia hora para ficar aí ou não? Já foi a 1 hora? Eu tenho 15 minutos, a gente pode terminar essa e começar outra, e eu tenho 15 minutos ainda. Entendi. Bom, Quer nada, eu só ia encerrar acrescentar... A gente acho que é melhor, aí a gente já outra? volta... Aí isso, faz a prece e encerra, tá bom? Isso, faz a prece mais sossegado, tá bom. Isso. Já vou.